Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 22 de março do ano de 2022, terceira semana da Quaresma, terça-feira. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson, e aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho. Meditaremos o evangelista Mateus no seu capítulo 18, versículos 21 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que foi resolver acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o número 70 na palavra de Deus indica o infinito, ou seja, algo sem limites. E aqui temos o infinito multiplicado 7 vezes, ou seja, um jeito de perdoar muito estranho, um jeito de perdoar que excede qualquer compreensão humana e vai ser sempre assim. O perdão vai ser sempre um mistério. É justamente por ser um mistério que Jesus nos ensinou, do alto da cruz, a nos referirmos sempre ao coração do Pai do céu, se nós quisermos aprender algo sobre o perdão. Se quisermos aprender algo sobre o perdão, não está dentro de nós a resposta. Essa força não está dentro de você, não está dentro de mim, mas ela brota do coração do Senhor. Quando Jesus, do alto da cruz, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, Jesus poderia muito bem ter dito: Perdoo vocês por aquilo que vocês estão fazendo com a minha pessoa. Mas Jesus faz referência ao Pai do céu, porque Ele quis nos mostrar de onde brota a força do perdão, do coração do Pai. O coração do Pai que ama com amor infinito. O coração do Pai que ama com amor
exageradamente misericordioso. Então é dele que nós temos que aprender. Agora, o primeiro assunto que aparece aqui no Evangelho trata-se da parábola. O padre só leu o início do Evangelho, mas depois Jesus conta aquela parábola dos dois devedores. Um que devia uma dívida impagável e outro que devia uma dívida irrisória, muito pequena, muito simples. O primeiro devedor é alcançado pela graça. Ele recebe uma graça, porque a dívida foi totalmente perdoada. O proprietário não quis nem dar um tempo para que ele pagasse e perdoou toda a dívida. O segundo devedor tinha uma dívida com aquele primeiro, que foi agraciado pelo perdão. Veja, o primeiro recebe a graça e o segundo tem na dívida, na possibilidade de receber daquele que foi agraciado, também o perdão. Isso é para nos mostrar que o perdão nasce da memória de ter sido perdoado. Aquele primeiro devedor, que teve a sua dívida totalmente perdoada, precisava ter feito memória daquela graça, daquele perdão, para transmitir o que ele recebeu para o seu irmão. Isso nos ensina alguma coisa. Quando pensarmos em perdoar alguém ou pedir perdão a alguém, vamos fazer memória do que nós também um dia já recebemos, memória de que nós também um dia fomos perdoados. Não um dia com uma coisa distante. Por Deus, somos perdoados a cada segundo. A cada momento que nós pecamos, Deus se manifesta fiel e justo para nos perdoar diante do nosso arrependimento dos pecados e de nossas faltas. Se temos uma boa consciência, vamos recordar o que nós fizemos contra Deus. Desafio você a se lembrar da sua última confissão, os pecados que você contou diante do sacerdote, ministro de Cristo. Veja as ofensas que você fez contra Deus e assim vamos nos lembrar daquele salmo. Ah, se Deus nos tratasse como exigem as nossas faltas. Salmo 78. Não foi assim que Ele nos tratou. Ele nos tratou com muita misericórdia, com muito amor. Então, olhando para mim, quem eu sou? A minha fraqueza, a minha fragilidade. Sou um santo em vestes frágeis ou sou um pecador com máscara de santo? Isso precisa interrogar o nosso coração, porque o mesmo perdão que recebemos de Deus, precisamos partilhar com os nossos irmãos até 70 vezes 7. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja neste dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.